Ei, como estão, meus amigos queridos, turma daqui do Instagram, para ter um papo agora com a Marina Rigueira. Daqui a pouquinho ela está chegando. É uma atriz muito bacana e que trouxe para o Brasil a técnica da Ivana Chubbuck. E aí ela tem um livro chamado O Poder do Ator, que é muito bacana, muito especial da civilização brasileira, Ivana Chubbuck. E a Marina fez a revisão técnica da tradução. Essas coisas são legais, né? Eu conheço um amigo muito querido também que trabalha, imagina, um amigo, um mestre, Hugo Morges, que trabalha com a técnica do Michael Chekhov. Os livros do Michael Chekhov são muito legais, mas ele já tem uma percepção é, muito diferente do que a tradução permite, né? Então, essa edição, com uma tradução da Bruna Fachetti e a revisão técnica da Marina, é uma ideia muito especial da edição da Civilização Brasileira, dessa edição, e, e a gente pode ficar em sintonia com a conversa que tem e a gente vai ter acesso agora. Vamos lá. Aguardando minha querida amiga Marina, meu anjo, como está? Que bom te ver. Para mim também, para mim também. Eu até avisei, lembrei agora que avisei ao amigo, ao Marcinho Venturi, que nos dirigiu juntos no Ferocidade. Ele está com o fuso horário trocado lá, está fora do país, mas depois vai ver, vai ficar salvo aqui. Que E legal. aí ele acompanha aqui como coruja, né? Uhum. Os, os, Tipo, os pílulas. atores do filme dele. É, rapaz, eu quase perdi aqui a nossa entrada porque eu escutei minha filha, escutei agora o choro dos seus pequenos, ou de um Escutou, deles. é? Gente, É, eu botei esse fone na inocência de achar que pudesse melhorar. nada, relaxa, relaxa, que bom, é nossa vida. E tudo vai. Você mais do que nunca vai nos dizer aqui como tudo vai para a cena, né? E E um pouco agora eu estava aqui super fazendo a listinha, pensando, me preparando para dar o 00. Aí eu escuto um blum. Uhum. Aí sai a minha esposa dizendo, meu Deus! Aí saí correndo, minha filha correndo no corredor, caiu também, tá chorando lá com a mamãe, mas agora já Nossa, parou. gente. Botou um gelinho É, ali no joelho não e tô tal. ouvindo nada, E tadinha. tá tudo bem, graças a Deus. Mas eles caem. Os Marina, meus, então, estão aprendendo a andar, caem o dia inteiro. são lindos demais, eu tenho acompanhado. Minha amiga Obrigada. querida, primeiro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela honra do papo. Fico muito Eu que feliz da gente agradeço. ter uma turma muito especial ali naquele nosso momento de Unirio, né? E a gente acaba, essa força da formação, né, do estudo e tal, acaba sendo uma rede de geração, uma torcida muito forte, né? Então eu vejo com muito Verdade. carinho, vi o comentário da Isis, da Raíssa, vi o pessoal do Projeto Nômade, a Luísa, a Lohana, curtindo a nossa conversa, e eu sinto isso, as gerações, a geração, quer dizer, eu sou de uma geração muito anterior à sua, fui fazer a faculdade, quando vocês estavam ali, né, chegando nos 20, eu já estava com 40. Mas a minha geração já um pouco, e a de vocês muito mais, ela é mais unida mesmo, torce muito pelo outro, né? Então temos uma rede de torcida muito grande, assim, né? Então, nessa linha da torcida, eu fui acompanhando a tua formação, o teu trabalho, que sempre foi bacana, e de repente você passando para também o lugar dessa facilitação, né, do coach, e, e com uma especificação tão importante, tão bacana e um diferencial tão legal para a língua portuguesa, né? Uhum. Então, você trazer uma técnica que já estava agora há mais de 15 anos, pelo menos há mais de 15 anos, um livro, né?
É, Fora tudo a que ela Ivana fazia antes. trabalha, deve ter uns 40 anos já que a Ivana tá nessa nos Estados Unidos, né? Mas realmente ela começou a difundir pelo mundo, ao redor do mundo, deve ter uns 20 anos e tal. E, e eu acho curioso como demorou tanto para chegar no Brasil, né? Mas, É. enfim, chegou. Como é que você conheceu? Como é que você foi? Como é que você conheceu? Como é que você sentiu que precisava ir lá buscar esse ouro? Qual Foi o foi seguinte, teve sua motivação? eu sempre senti muita falta de algum método na minha carreira, né? Quando eu era atriz. É, tive uma formação super sólida, né? A gente estudou na Unirio juntos, fiz milhões de cursos, já tinha estudado até, fiz um pequeno curso em Londres, já tinha feito cursos assim, mil, né? E ainda sentia que a minha formação, minha gama de ferramentas era muito escassa, sabe? E eu sinto isso um pouco aqui no Brasil. Eu acho que temos atores excelentes porque a gente tem uma facilidade corporal, né? E uma facilidade de emoções muito grande por causa da nossa cultura. Então, por isso, eu acho que nós temos atores muito, muito interessantes. Mas assim, eu não. Eu falo isso sem nenhum problema. Eu não sou uma pessoa que tem um talento nato, entende? Eu acho que tem muitas pessoas que nascem já com uma facilidade absurda para determinadas coisas. Esse não é o meu caso na atuação. Eu sempre tive que estudar muito e correr atrás das coisas que eu achava que poderiam me ajudar. Mas eu não sentia que o que estava disponível para mim até então estava suprindo o que eu precisava, né? E aí um amigo meu, um amigão meu que mora em Nova York, uma vez foi a Los Angeles e assistiu uma aula da Ivana. E ele falou, Marina, você não tem noção, essa mulher ela tem um livro, você tem que ler esse livro, é incrível. Melhor coisa que eu já vi de atuação e tal. E fui lá, eu atrás do livro, que ainda não tinha em português, comprei pela internet, li e realmente, assim, o mundo se clareou para mim de uma forma absurda. E aí comecei a aplicar aquilo na minha atuação e ver que surtia resultado, que finalmente eu tinha um passo a passo, porque isso é muito legal do livro, né? Ela tem 12 passos, são 12 ferramentas que você segue. 1, 2, 3, 4. Eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que Também. é organizada nesse sentido, assim, que me facilita muito ter um passo a passo. Então, finalmente, eu sentia que eu começava a enxergar um caminho nas minhas cenas de receber uma cena e saber o que fazer, porque antes eu ia sempre através dos instintos, né? Porque como eu falei, a formação que eu fiz, que eu tive, não me deu tantas ferramentas. Então, eu sempre ia através dos meus instintos. E isso nunca dava em bom lugar, para ser bem sincera. Falando de mim, né? Porque eu acredito que eu não tenho esse talento nato. Então, Acho quando que você eu está sendo vi... muito severa com você. Das coisas que eu vi, você fazia incrivelmente, tinha uma presença muito grande. Sempre teve. Mas eu vou depois roubar disso, assim, de entender essa Tá, coisa, essa tua percepção anterior e posterior ao método, que já é um pouco do que beleza. a gente está Eu, dizendo, eu, né? eu agradeço a sua generosidade, mas, enfim, É. eu tinha grandes dificuldades. Bom, li o livro, achei incrível, mas demorou uns 2 anos, mais ou menos, para eu saber que ela certificava pessoas ao redor do mundo para ensinar o método dela. E aí, no dia que eu soube, pensei, meu Deus, nossa, eu preciso ir atrás desse negócio. Aí, coisa de 1 mês depois, eu já estava lá. E aí, fiz a minha formação e, enfim, hoje realmente isso virou a minha vida, sabe? Eu, eu nem sei mais se eu quero ser atriz, de tanto que eu gosto de ensinar, de passar pra frente, é isso, assim, de tanto que eu me envolvi com essa história do método da Ivana, né? Então É foi muito mais ou menos legal. assim. É muito legal essa coisa de como a gente percebe uma história, né? Eu estou há muito tempo querendo organizar um curso mais longo e passar. E à medida que eu estou tendo a ajuda da Luísa Reis, era da nossa turma e trabalha com o projeto Nômade e tal, Ah, que para legal. para organizar um curso
que eu nunca Sim. dei nesse formato de 8 aulas e tal. Mas Uhum. quando eu acerto, quando eu consigo organizar a aula 2 ou a aula 5, eu falo, putz, que legal, se der para fazer isso vai ser incrível. A Uhum. sensação de que eu poderia fazer isso a vida inteira, sem precisar voltar a trabalhar com ator, é enorme. Eu acho que tem alguma coisa no bastão que a gente passa, ou no tipo de acesso que a gente tem, que é mais constante do que as oportunidades de trabalho de ator que a gente tem, né? Que ela nos supre. Eu nunca me Sim. imaginei fazendo nada na vida por muito tempo Atuar. oi, minha filha linda, que não fosse atuar. Eu nunca me imaginei num processo de continuidade na minha relação com o mundo que não passasse por eu conseguir atuar de vez em quando. Eu nunca me Sim. importei de ser outra coisa, contanto que eu pudesse atuar. Mas Uhum. aí, quando eu começo a preparar a aula ou trabalhar, eu fiz a preparação do elenco aqui do Morro dos Prazeres para um curta do Rodrigo, Uhum. que chamava SET Favela, e era um Uhum. prazer absurdo ver aquilo na tela e ver funcionando e Ah, é receber os muito bom. elogios do elenco, ganhou o prêmio de elenco e tal. Então, é uma Que parada muito incrível. bacana. Imagino como é É. que o seu prazer. E aí, como é que você começou a receber, quando você já estava certificada, voltou para cá, aí começa um trabalho todo novo. Uhum. Quando você começou a fazer o seu trabalho chegar, como é que foi a percepção dos resultados, né? Como é que as pessoas começaram a te dar o retorno? Como é que você foi sacando? Se Olha, precisou balizar? Como é que você foi mudando ou recebendo isso? no início, eu recebi dois movimentos, eu acho que muito fortes, assim. Um de pessoas muito interessadas. Pouca gente sabia quem era a Ivana aqui no Brasil, apesar dela já ser muito grande no mundo, né? Mas aqui pouca gente sabia. Mas já tinham algumas pessoas muito interessadas, muito porque também me conheciam e também viam o meu entusiasmo quando eu falava sobre a coisa. E tinha, assim, um segundo grupo muito resistente, sabe? Porque as pessoas têm uma grande resistência. Hoje em dia, graças a Deus, não mais, assim, porque eu te confesso que isso, assim, eu gastava uma energia imensa para nadar contra essa corrente, sabe? Porque o método é um método de personalização. Então a gente usa questões pessoais sempre, né? Você vai sempre entender qual é o objetivo do seu personagem, então o que ele quer ali, o que ele quer do outro, qual é a trajetória dele inteira, enfim, e o que ele quer em cada cena. E aí você vai buscar na sua vida onde é que você tem aquela mesma necessidade, de quem você tem aquela mesma necessidade. Então, você vai colocar alguém ali, substituir, né, o outro ator em cena por alguém da sua vida. Isso gerava, assim, no início, quando eu cheguei, isso gerava um auê, porque muitas pessoas diziam que mas e se eu não conseguir sair da cena? Enfim, né, tinha uma série de questionamentos em relação à personalização. Porém, quando a coisa foi se instalando, e principalmente depois que o livro chegou em português, que as pessoas começaram a entender mais sobre o método, conhecer mais sobre quem era a Ivana Chubbuck, isso começou, acho que as pessoas começaram a comentar também, né, uma falar com a outra, e esse interesse aumentou muito, e graças a Deus, assim, as pessoas chegam até mim muito disponíveis, sabe? Então isso é muito maravilhoso. Enfim, os resultados que eu vejo são emocionantes e profundos, intensos, e é muito bacana, Vitor, porque eu vejo as pessoas mudando a própria vida. Eu acho que isso que é o mais emocionante de você ver como professor, sabe? É claro que é muito legal você ver uma cena ótima, né? Um resultado excelente, enfim, em pessoas que talvez até então tinham poucas ferramentas, assim como eu no meu início, mas eu acho que para além disso, a coisa mais mágica para mim é ver o resultado pessoal, sabe? Porque é inevitável, como a gente usa sempre o seu drama pessoal, aquilo vaza para a vida das pessoas, sabe? E geralmente, assim,
99,9% dos casos é de formas incríveis, de formas positivas, de forma que a pessoa consegue sair daquilo mais forte, sabe? Realmente, o livro chamou O Poder do Ator e não é à toa que a gente Né? deixa a pessoa nesse lugar. Cara, eu vendo aqui muito pouquinho, mas a Bela Lomez dizendo que foi da Uhum. primeira turma, que mudou a concepção de atuação dela total. Flávia Ela foi Reis, da duas atrizes primeira turma, assim, incríveis. tinha 4 pessoas. Realmente, ela foi da Ai, que primeira, massa. primeira mesmo. A Flávia, que é uma atriz incrível de composição, de verdade, de tudo. Presto muito, muito, muita atenção em tudo que a Flávia faz. Está aqui dizendo que já está querendo fazer Ofélia amanhã para brincar disso. E é, é isso. Maravilhosa. Eu tenho a curiosidade também de saber que quando você fala dessa personalização do método, se ela também ocorre mesmo num trabalho coletivo ou se ela é uma técnica para ser individual, assim. O trabalho rende Interessante mais a Bessa, essa individual ou pergunta. tem como trabalhar junto, como faz? Bem interessante. Ela é mais um trabalho individual. Agora, eu já fiz preparação de elenco inteiro. Só que aí realmente exige tempo. É isso, assim, exige tempo. Porque em algum momento esse trabalho ele é um a um. E aí depois a gente Em alguma, consegue. não necessariamente o grupo vai saber dos obstáculos de cada um, do que é Não, personalizado. Vai entender a não substituição necessariamente. individualmente, né? Isso, exatamente. Eu posso fazer, eu posso estar em cena com você e você pode não saber nada do meu trabalho interno. Geralmente é o Ótimo. que acontece, né? Assim, é o que Geralmente é o que acontece. acontece, né? Inclusive É. com as direções, né? Como o ator aprende a lidar com as direções, né? Quando você estava falando no início sobre uma ausência de método, de caminhos, né? Que a gente tem e tal, e ao mesmo tempo atores incríveis que as gerações anteriores são, né? E Uhum, é muito comum essa surpresa acontecer fora do país, né? Porque quando tem um filme como Central do Brasil que ganha o mundo, que uhum, vai na época, não lembro quem comentou, mas se comentou e certamente isso chegou, não sei se foi ele que comentou, mas certamente Walter Salles sabe disso, mas de que maneira que isso se reverberou, né? Mas uhum. era comum se dizer do assombro que era duas atrizes adultas, senhoras, naquele nível que era Marília Pêra e Fernanda Montenegro no mesmo filme. Uhum. Mas, meu Deus, como é que tem duas atrizes adultas, né, maduras, nesse nível num país como o Brasil? Claro, isso fala muito de como esperam que a gente seja, ou a imagem que a gente sempre tem também dos outros, né, que o pessoal do Rio e São Paulo tem de uma atuação que é fora do eixo, e ao Sim. mundo em relação ao Brasil de uma maneira geral, né? Uhum. Então, o que eu ficava pensando, a suspeita que eu tinha que no movimento, no cenário pós-guerra, a gente teve, em especial, duas presenças muito poderosas na formação do ator das gerações que hoje está com 80 anos, um pouco, né, até uma geração posterior à da Fernanda, que está com 90. Mas Uhum. essa turma, Fernanda, Natália, Sérgio Brito, Paulo José, Nelson Xavier, essa galera dos grupos de São Paulo, Uhum. né? Do Arena, do TBC, Tônia, Paulo Altran, eles tinham contato com dois caras, eu acho que foram fundamentais em muitos níveis, que nos ajudaram demais. O Zembinski, que Uhum. era polonês, e o Eugênio Kuznet, que era russo. Então, de alguma maneira, o Zimba, que era o cara que tinha o Grotowski na língua mãe, tinha alguém como Grotowski, criando, escrevendo, produzindo, na língua que ele tinha, um cara que tinha acesso ao cantor, na língua mãe, ao tal Deus Cantor, junto com outro cara que tinha acesso ao que o Stanislavski escrevia, a obra do Chekhov no original, essas pessoas aprendendo português e guiando os atores dessa geração nessa época, e os diretores, né? O Antônio Filho foi formado pelo Kuzner e vários outros, né? O próprio Arena, quando começou a fazer o seu trabalho com o Zé Renato, depois o Ian Michalski juntou
falou do Boal, né, que estava se formando. E, além de tudo, o Boal era um cara que estava se formando na tradução, na adaptação do que era Stanislavski para os métodos do Hector Studzi nos Estados Unidos. Então, fora esses dois caras, ainda tinha o Boal, que estava vindo de Nova York, entendendo tudo isso, e o Michalski indica para o Zé Renato para estar dialogando com tudo isso. Eu tenho um episódio, o Nelson Xavier, meu mestre querido, a gente tinha um hábito de ver peças juntos para, segundo ele, e hoje eu entendo completamente, criar um repertório de acesso direto muito rápido. A gente não ficava, quando ele me dirigia, quando a gente conversava sobre peça, ele chegou a me chamar para dirigi-lo, mesmo depois dizendo que era só uma formalidade, mas ele chegou a me chamar. E aí a gente dizia, olha, lembra aquilo que a gente viu tal ator fazer? Sei, é aquilo. Sabe, sem o menor pudor. É aquela curva. Lembra que ele pega assim, faz assim? Lembra? É aquilo. Aí você transforma aquilo e ninguém... Não tem o que fazer. Tem uma coisa que você só entende vendo. Sim. É chato, né? O diretor que tem que ir lá fazer, imitar para o ator ir atrás. Mas tem uma coisa que o ator só entende assistindo, vendo uma curva de constrangimento acontecendo na frente dele. Aí ele pode talvez imitar aquilo. Mas, enfim... Então, Mas, Vitor, deixa eu só comentar isso. Cara, que incrível isso, porque eu jamais faria ligar os pontos como você fez agora. E agora, para mim, fez tudo muito sentido. Assim, eu nunca tinha pensado. Isso é fantástico, fantástica essa sua reflexão, porque faz todo sentido, assim, sabe? Eles, de alguma forma, tinham também um passado, né? Enfim, receberam algumas das ferramentas de... Exatamente. Né? O livro do Kuznets, que eu acho que era o livro que durante muito tempo foi o livro oficial de interpretação do Martins Pena, que é uma escola poderosíssima no Rio de Janeiro, sobretudo por ser gratuita, ele era o livro do Kuznets, eu acho que chamava Interpretação do Ator, alguma coisa assim, né? O método do ator. E era, na verdade, uma tradução das coisas que ele conhecia do Stanislavski, do russo, e adaptou para os brasileiros. O que eu ia falar do Nelson é que a gente uma vez viu uma peça do Felipe Vidal, que ele dirigiu e tal, e o Otávio Augusto fazia muito bem a peça, todos os atores eram ótimos. Ator e o Método, alguém me disse, Cacá. Obrigado. Ator e o Método é o livro do Kuznets, maravilhoso. E aí o Nelson assistiu, ficou deslumbrado ali com a presença do Otávio Augusto e no final foi pegar ele para dizer, cara, que trabalho incrível, que coisa incrível, como você acessa o Brecht de um jeito que melhora o que eu leio dele, sabe? Nelson Xavier dizendo. Quando eu vejo você atuar, eu entendo o distanciamento de um jeito que não... E o Otávio, saindo da peça, ele tinha acabado de fazer a peça, agradecendo e tal. Ah, obrigado, cara, pô, que bacana e tal. Mas ele dá uma respirada, eu adoro essas respiradas que a pessoa abre, sabe? Uma janela do peito aberto da verdade. E aí o Otávio Augusto vira pro Nelson, eu já pensava isso, mas para mim foi um presente indireto, porque ele estava conversando com o Nelson e eu estava ali ouvindo, né? E ele vira pro Nelson e fala assim, Nelson, eu fico muito feliz de você, uma pessoa que eu admiro, um mestre, me dizer isso. Mas quando você me fala isso, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, que te faz pensar que eu sou Brecht. Eu não tenho ideia, porque para mim, ele diz, para mim tudo é Kuznets. O Otávio Augusto fala isso para o Nelson, porque para mim tudo é Kuznets. Então, se é distanciado, se é verdade, ou se é uma potência que alguém identifica como Grotowski, para mim é Kuznets. A referência dele era de um cara que dizia, olha, vai por aqui, vai por ali, agora você pode fazer assim, agora você pode fazer assado, mas quem dominava de onde vem o quê era o Kuznets. Ele estava só passando por uma coisa que queria trabalhar. Então, eu acho que Kuznets, Boal e o Zembinsky eram pessoas que estavam, de alguma maneira, formaram muitos deles diretamente, né, trabalhando durante muitos anos com cada um deles, mas de alguma maneira formaram essas pessoas. Né? A Vera Cruz trabalhou. Você me clareou atuou. Agora. Ah, que legal. Muito legal. Era a minha ideia de TCC, que nunca se realizou, era falar da importância desses caras. Assim. Mas,
Então, isso, eu acho que essa geração, embora ela também não tivesse uma escola de formação de atores, ela tinha essa escola da encenação, das regras e tal, e ela passou e vem passando nas coxias. Né? Eu trabalhei com Fernando Montenegro no cinema, trabalhei com Laura Cardoso, é claro, a gente não perde um minuto de conversa sobre teatro com essas pessoas, né? Com o Nelson Xavier a vida inteira, o Paulo José, meu mestre querido, para sempre, que eu conheci ainda garoto, 18, 19 anos, tinha acesso junto. Que incrível, Vitor. A Clara Kutner, que é minha amiga, hoje a Ana, a Bel também, mas a Clara era uma amiga, filha dele, e até um episódio engraçado, que tinha algum momento a gente na casa dela, tomando um lanche assim, e eu falando, não, o seu Paulo, não sei o quê, e uma hora ele vira para Clara e fala assim, até quando o Vitor vai me chamar de seu Paulo? Tipo, a minha relação com ele era o pai da minha amiga, né? Embora ele estivesse falando sobre coisas o tempo inteiro. E aí, claro, parei de chamar de seu Paulo naquele dia, mas ali para mim era seu Paulo. Então, ai, minha amiga, e fugi. Muito legal. Mas isso, então, como é que você... Bom, está claríssimo para mim de como você entendia da importância de trazer um método como esse para o país, né? Então, você sacou isso, foi lá buscar o que nessa relação direta com... Você disse que você leu o livro já começou a mudar um monte de coisa para você. O que nessa direção, nessa relação direta com ela, te fez entender diferente e te deu esse estalo de que, cara, o livro e vamos levar as pessoas para onde elas precisam e querem ir. Né? Como é que você sacou na condução dela uma coisa que você entende hoje que é uma chave de mudança assim, na provocação, né? É interessante isso, que eu recentemente, eu tô dando aula há 4 anos, né? E é muito pouco tempo, mas recentemente, coisa de 1 mês e meio atrás, me caiu uma grande ficha e eu entendi, eu vou poder responder essa sua pergunta muito especificamente, porque foi o que eu entendi 1 mês e meio atrás, apesar de já fazer esse processo já há bastante tempo. Cara, a Ivana, ela me fez trabalhar a minha maior ferida, assim, que era uma coisa que eu trabalhava já durante, enfim, processo terapêutico há 10 anos. E foi quando eu coloquei isso em cena, a serviço da minha, né, do meu personagem, a serviço da minha atriz, que finalmente a minha vida mudou. E aí eu percebi, durante esses anos que eu venho dando aula, que esse é o ponto de grande virada de chave. É quando as pessoas aceitam que elas têm alguma grave questão. Porque é muito comum, a gente sempre vai perguntando, né? Sempre procuro fazer com muita delicadeza, porque eu sei que são coisas muito difíceis para as pessoas abordarem, mas eu vou sempre perguntando, tentando cavar e chegar nas coisas mais íntimas e profundas, mas eu sinto que geralmente as pessoas resistem. Então, muitas pessoas resistem e muitas pessoas não sabem, não se conhecem ainda o suficiente, não sabem que tem uma questão ou outra. E aí, quando a gente finalmente consegue chegar no cerne da questão, e é sempre um processo do ator, porque, obviamente, eu vou até um certo ponto, né? Eu preciso que a pessoa venha, que queira muito fazer aquele processo. Quando ela traz à tona essa questão, que é o cerne da vida dela, ela vira uma chave e ela ganha uma qualidade artística absurda. Então, assim, você vê que realmente é um processo muito pessoal. Quando a gente conversa sobre o método Chubbuck, parece às vezes que a gente está falando de um processo terapêutico, né? Eu procuro tomar algum cuidado com isso, porque não é terapia, mas é terapêutico, acaba sendo, né? Então, o interessante é quando você consegue mesmo encostar nas suas questões mais profundas, ter coragem de colocar elas em cena, você inevitavelmente vai fazer personagens interessantes, afiados e profundos. E de presente, né, você ainda vai trabalhar uma questão pessoal e provavelmente conseguir viver melhor com ela, né? Eu não digo resolver,
porque a gente não tem nem de longe essa pretensão, mas conseguir mesmo se empoderar através dela. Então, eu acho que é esse ponto-chave que a Ivana tocou em mim, que eu pensei, cara, naquela época eu não tinha entendido assim, mas eu entendi no meu subconsciente, sabe? Que ela mudou alguma coisa em mim, ela virou uma chave em mim, eu me tornei uma pessoa muito diferente depois do processo com ela, e isso me deu ainda mais vontade de ensinar. Uma coisa que me veio, uma curiosidade, não sei se você saberia, mas como a gente estava falando no pré-papo, você falou que, cara, sou super... Vem que eu sou muito sincera, vamos jogar e vamos falar. Me ocorreu o seguinte, eu demorei a entender a importância da análise individual para o meu crescimento como ator. Eu sou ator desde os 16, sou profissional desde os 18, fui fazer análise, já tinha 27. E aí, claro, depois dos 27 mudou completamente a minha relação com o meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa mais comum para os atores fora do Brasil, né? É mais claro que artista não vive sem análise individual. Eu acho, pessoalmente, já falei isso, que a análise individual deveria estar no SUS. Mas tem muita coisa para se cuidar antes e tal e coisa. Mas eu entendo que era uma coisa que era para ser oferecida. Mas resolveríamos muitos problemas por antecipação, né? Prevenção. Certeza. Mas, e aí, num lugar onde a galera está ali contando grana para comprar um livro, para fazer um curso, que às vezes não consegue fazer análise, você já se deparou com alguém que tivesse... Porque o método, o teatro, ele não te dá instrumentos para resolver nó de ninguém, né? Ele te ajuda a identificar alguns nós. Mas daí a desatar é uma coisa muito mais delicada. Então, se você já teve, nesses 4 anos, algum momento que você precisou frear no que você... na profundidade que você poderia ir pelo medo ou pelo cuidado de não ter as ferramentas de mexer com algo que você talvez, né, não pudesse se responsabilizar. Não, já tive que frear algumas vezes, porque isso de fato é delicado, assim, porque eu preciso que a pessoa esteja muito disponível, sabe, assim, que ela se sinta à vontade e preparada para tocar em certas questões, assim, porque realmente eu não sou terapeuta, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade dividida, né? entre mim e o ator. Mas eu sempre pergunto, olha, eu geralmente procuro dizer para a pessoa assim, olha só, essa história aqui seria o seu 100%. Mas se você não conseguir ir aqui agora, não tem problema. Um dia a gente vai chegar aqui. E quando a gente chegar aqui, você vê que você não vai morrer, porque é muito louco, Vitor. É o medo de morte que as pessoas têm. É medo de, cara, se eu tocar nisso, eu vou sentir uma dor que eu não vou aguentar. É real isso. E curiosamente, isso era uma coisa que eu já senti, assim, outro dia eu li num... Você já leu o Drama da Criança Bem Dotada? Não. O Drama da Criança? Bem Dotada. Não. É um livro super, super interessante. E eu li nesse livro, é de uma psicanalista, e eu li nesse livro uma coisa que é exatamente isso. A pessoa sente que ela vai tocar numa dor que ela não vai aguentar. Então, a gente sabe que tem esse 100%, mas eu falo pra pessoa, olha, a gente não precisa ir nesse 100%, a gente pode ir nesse 70% aqui, e a gente já vai ter uma cena legal. Né? Porque, por exemplo, você está fazendo uma cena de eu preciso fazer você me devolver o meu poder. Esse é o teu objetivo de cena. E aí a gente sabe que aquela pessoa sofreu um abuso sexual quando ela era na infância, sei lá. Essa história eu ouço assim, aos montes. A gente se surpreende o quão comum isso, infelizmente, é. Mas enfim. Então a pessoa sofreu um abuso sexual na infância. Esse é o 100% dela. Agora, hoje em dia, digamos, vamos dizer que essa pessoa quer ser ator e ela não é apoiada pelos pais, sei lá. Esse é o 70% dela, de perda de poder, sabe? Então, tem essa história que é mais visceral e mais pesada, né? Muito mais pesada. Se ela não conseguir chegar ali, não tem problema, a gente vai na coisa menor. Até que ela se fortaleça e consiga chegar lá. Eu faço aula com a Ivana Chubbuck, né? Ela tá agora
nos tempos de pandemia, ela resolveu dar aula online e adorou, se abriu para isso totalmente, porque é uma forma dela poder dar aula pra gente que não tá em Los Angeles, né? Então é curioso que a aula dela é super internacional, muito legal. Mas eu vi isso acontecer tem um mês e meio. Eu já vi várias vezes, mas tem um exemplo bem recente com uma menina da minha turma. E ela falando, olha, fulana, se você não quiser, a gente vai ter que chegar nesse lugar um dia, mas a gente não precisa ser agora. E por que a gente vai ter que chegar nesse lugar? Porque você vai querer chegar nesse lugar. Tem uma hora que você começa a se fortalecer e ver que você tá ficando, enfim, você tá ficando uma pessoa mais interessante, você tá fazendo cenas mais legais, você quer chegar, você realmente quer encostar naquilo. Mas não precisa ser agora. E aí ela deu um exemplo para essa menina, ela falou, olha, eu tive essa conversa com a Charlize Theron quando ela tinha 20 anos, sabe? E eu falei para ela, se você não quiser atravessar essa questão agora, não tem problema, mas... Tipo, e ela chorando e falando, eu não quero usar isso, eu não quero usar isso. Ok, não precisamos usar, sabe? Não, vamos no seu tempo, a gente pode usar outras coisas. Aí ela tomou coragem e falou, tá bom, então vamos, sabe? E aí veio o Monster, aquele filme que ela fez, entende? Sim. Depois disso, assim, ela se permitiu chegar nos... Maravilhoso demais. Pois é, entendeu? E é isso, assim. Eu nem lembro mais qual foi a pergunta, Vitor. Espero que eu tenha respondido. Mas a gente vai caminhando, né? Sim, é isso. É através de processo mesmo. Era perguntando disso, de como é que você lidava com essas ferramentas, né? Com cuidado de voltar atrás. E era exatamente isso. Você deu o seu exemplo de um outro trabalho e agora da Ivana também dizendo, não precisamos ir aqui, mas você entenda que isso aqui o método fala disso, né? De quanto você chega, independente de como você está estruturado fora do trabalho com o método, para poder mexer nessas coisas, cuidar disso na sua análise individual, cuidar disso no autoconhecimento, como diz a Bela, né? E tocar o bonde, né? Você precisa pegar essa chave para transformar ela, né? A outra coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes e tal era, e você deu um exemplo bacana, mas era quando que você vamos falar daquela coisa das pequenas participações, mas para além disso, se você tem lembrança de percepções de um trabalho que você, pelo trabalho, quis conhecer mais do artista, mais do ator, da atriz, pela peça, pelo filme ou pela novela, que você viu e a gente está ali, né? Mesmo sabendo que somos atores e que pensamos aquilo ali de alguma maneira, vendo o matrix da coisa, né? Vendo a estrutura e o jogo da estrutura, mais do que só receber uma história, a gente está recebendo uma história. E aí, às vezes, eu acho que quando a gente esquece da estrutura, quando a gente entra numa coisa que está acontecendo, e você fala, meu Deus, peraí, eu tô com 50 anos, tô vendo essa criança fazer isso, tá arrepiando a minha pele, tá me botando. Eu quero saber quem é esse cara, de onde ele veio, quem é essa menina, que atriz é essa. E se você lembra dessas impressões, assim, em cinema... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tava até falando pro Vitor, né, que a gente tava conversando um pouquinho antes de entrar na live, que eu sou mãe de dois gêmeos de 1 ano, então eu não assisto nada. Que eu não tenho tempo pra nada. Mas, assim, das poucas coisas que nesse momento eu tenho assistido, e coisas também obviamente, de passado, né? Isso acontece exatamente isso que você tá falando, que quando você se pega esquecendo da estrutura. Numa série chamada Ozark, né, do Netflix, que é uma personagem que, assim, eu não vou lembrar nem o nome dela, mas é uma atriz loira, jovem, de cabelo cacheado. Acho que quem assistiu a série sabe. Ela é meio vilã e vira meio par com o protagonista, assim. Eles começam a entrar em parceria para conseguir as coisas que eles querem. Essa menina eu acho muito impressionante, e depois eu a vi num trailer de algum filme muito grande, enfim, essa referência tá confusa, né? Que vocês não vão conseguir depois achar. Mas, enfim, foi um exemplo de uma pessoa que me fez completamente, assim, cara, essa menina não... Ela tá vivendo esse troço, assim, isso não é atuação, realmente ela tá vivendo isso em algum nível aí da vida dela.
E uma pessoa que me... Eu fiquei assim de queixo caidésimo, porque há anos atrás eu tive a super oportunidade de ver Judi Dench no teatro. E ela, cara, eu já sabia, lógico, que ela era um fenômeno, mas no teatro ela me arrancou, assim, me tirou os estribeiros, porque era de uma presença, de uma... eu tinha certeza absoluta que aquela mulher estava ali, presente, vivendo aquilo, assim. Não tinha nenhum pentelho de interpretação no trabalho dela, sabe? E isso me fascinou. Eu lembro da qualidade de escuta que ela tinha. Sabe? E eu olhava pra ela, nem sei quem era o resto do elenco, porque eu olhava pra ela e ficava, gente, muito impressionante essa mulher. Ela ouve com cada célula do corpo dela. E aí me deu também muita curiosidade de saber, gente, qual é, o que deixou ela desse jeito. Mas enfim, a gente também estava falando um pouquinho antes do papo das participações, né? É. E eu vi recentemente o filme Gandhi. E aí aparece um garoto, assim, em algum momento, e ele faz uma cena de, sei lá, 30 segundos, sabe? E eu tô vendo aquele garoto super jovem, assim, eu vi, gente, esse cara parece alguém que eu conheço. Eu olhei, Daniel Day-Lewis, que talvez hoje seja o melhor ator do mundo, né? Fazendo uma participação. Me lembro também de um outro filme, não vou saber o nome, mas também era uma participação de 1 minuto. E era Viola Davis, sabe? Então, assim, a gente aqui, muitos atores ficam com o pé atrás de fazer participação. A gente tende a considerar a participação como uma coisa ruim, menor, né? Eu não É. tenho tanta qualidade, aí me chamaram para fazer só uma participação. Gente, a gente não sabe, assim, a gente não sabe onde é que aquilo pode dar. Você pode fazer um mega trabalho fazendo uma participação. E isso certamente É. não é um trabalho menor, né? Tem todos esses É. grandes atores mundiais fazem participação e fazem até hoje, né? Faz Desculpa te interromper, parte, mas ele só sabe disso, né? eu tava vendo outro dia pra minha aula, eu tava vendo Cold Mountain, que é um filme com a Nicole Kidman, com o Jude Law. A Natalie Portman faz também um personagem super pequeno, sabe? Então, assim, isso a gente tem que... Esse fantasma a gente tem que dar uma... né? Colocar Eu vi essas pro lado. coisas. Eu vi o Padilha lembrou aqui, e agora a Adri confirmando, que é a Julia Gardner, que faz a Ruth no Ozark. Ai, E obrigada, gente. eu tenho uma coisa assim, o Beto Silveira, muitos anos atrás, tinha uma oficina de atores ali no Sol Artesanato. E o Beto dizia que não existe papel pequeno em cinema. E aí eu acho que isso vale para tudo, mesmo, porque as relações vão te levando para outros lugares, as pessoas entendem a sua presença na menor das... Aliás, é mais difícil estar presente num papel pequeno. E que se você Muito consegue mais. fazer isso nessa pequena participação, isso é notado, né? É muito comum A o Juliana Carneiro da diretor criar uma Cunha... dívida, né? Pô, a Juliana Carneiro da Cunha ganhou, eu não me lembro mais qual foi o prêmio, não sei se foi Shell, enfim, mas ela ganhou um prêmio por Lágrimas Amargas de Petra Fontana, e ela passava no fundo, ela fazia uma... Eu acho que essa história é meio clássica, né? Assim, Sim, mas é tinha isso, né? um É personagem que ela não isso. falava nada, nunca. A gente tem alguns, assim, né? Tem É. o Leon Góes também com um personagem no Baal, que ele não, que era um personagem sem fala. E outras cenas separadas, históricas, assim, né? De um jantar de família do Naum Alves, onde estava todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando ao mesmo tempo, e tinha uma cena de que um dos atores olhava uma coisa para o chão e que todos os atores dão um depoimento de que a plateia inteira ia junto, sabe? Tá todo mundo falando, tem aquela pessoa que está ali ouvindo, e de repente olhava, fazia assim Sim, com o chão, e a plateia inteira ia junto com a cabeça para saber o que ele estava olhando. total. Então, é isso. Não, e desculpa, mas essa coisa do personagem sem fala é muito engraçado, porque realmente os atores têm esse negócio, mas eu tenho pouca fala, eu tenho muita fala. Quando me chega para fazer uma sessão para mim, né, um coaching para algum filme, alguma coisa, e o personagem fala pouco, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter muito trabalho com essa cena. Porque você tem que construir muito, mas você tem que construir
todo o monólogo interno da pessoa. É muito mais difícil o personagem que não fala, é muito mais complexo. E não à toa ele chama muito atenção, né? Como você tá falando agora. Esse cara não falava, ele olhou para baixo, mas por que ele chama tanta atenção? Porque ele tem um puta monólogo, né? Ele tá Eu falando o fiz tempo uma, todo, só que ele tá falando na cabeça. eu tive, fiz um trabalho com o Paulo José, que ele dirigiu, fiz assistência dele no início e tal, meio atrapalhada, mas fiz com muito cuidado, muito carinho ali, que era o Antônio e Cleópatra, que a Maria Padilha arrebentava, e o Caco Ciocler fazia o Antônio e ela fazia a Cleópatra. E Nossa, o que isso. Flavinho Baurac fazendo também, enfim, era muito bom. A gente perdeu assim o início um pouco, mas em seguida a peça foi para um lugar e a Maria Padilha é uma atriz absurda. A gente fez viagens assim das arenas e, cara, era isso, assim, essa Arrebentava, coisa de né? ver ela jogando com plateia e fazendo aquilo tudo, era bacana pra caraca. Mas eu tinha algumas pequenas participações com o ator também. E o Paulo dizia que era que ele sempre entendeu, como ator e como diretor, ele passava isso, as participações como alguém que faz uma é protagonista da história do teatro do lado. Então, na cabeça dele, assim, você precisa ter a peça que você arrebenta, que você ganha prêmio, que você está fazendo aqui do lado, que está lotada e que, porque esse pessoal aqui é seu amigo, você vem, atravessa a rua e faz aqui 2 ceninhas e volta para lá. É a hora que o teu descanso lá, você faz a cena aqui. Então é isso, quando você tem alguém que vem com uma cena com pouco texto, né, você tem que fazer toda a peça protagonista do teatro do lado, né? Você tem que ajudar a preparar tudo Total. isso. Porque Muito é bom. isso, é alguém que vai chegar com essa inteireza, independente do personagem ser forte ou não. Né? É. Porque às vezes o, a força do personagem é ele não tentar ter um tamanho maior do que ele próprio, do que é para ter dentro da história geral. A força, às vezes, É lógico, você do tem. É personagem que você vai muito, muito isso. defender é não fazer dele maior do que ele é. Né? Você entender o tamanho dele e jogar dentro do tamanho dele. Né? É, Uma até outra porque na coisa. vida a gente não faz isso nunca, né? Se você pensar em cenas nas quais você faz uma pequena participação na sua vida, você nunca tá tentando, né? A não ser que você seja um Ganhar de personagem. ninguém, né? Você Não nunca quer tá ganhar de tentando ninguém. que ter um tamanho maior do que você tem, né? Então, É, é muito gostoso pensar como está aqui a Flávia dizendo como homem ofício, eu também. É muito gostoso pensar como é possível essas camadas enormes que a é, gente tem para trabalhar, para que os trabalhos deem outros, né? Como é como é generoso e como é gratificante também quando a gente consegue atravessar a vida pensando essas coisas, né? muito. Ajudando a pensar essas coisas. Ao mesmo tempo que eu estava dizendo que a análise individual deveria estar disponível no SUS, eu também fico achando que o teatro deveria estar na formação do ginasial, que eu não sei como chama agora, embora minha esposa seja pedagoga, eu não sei o que é o ginásio hoje. Eu Mas, também enfim, não na sei. minha época era o ginásio, né? O primeiro grau ali. Como é que esse primeiro grau ali, pós-alfabetização, como é que esse jogo teatral, e aí entra o jogo teatral pós-boal, né? Com o charme, a, a condição de se colocar no lugar do outro, faz com que você entenda melhor seus pais, seus amigos, a professora, Tudo o desenvolve uma porteiro. sensibilidade, né? Uma sensibilidade, desenvolve o lado emocional que a gente não presta atenção nisso, né? Acho que, a não ser que você tenha pais que tenham esse olhar, a criança não desenvolve esse lado. E aí, enfim, né? Crescem Eu adultos acho que inseguros e fechados emocionalmente. ensina empatia, né? O É teatro bem conduzido, ele treina a empatia. Ele treina a se muito, colocar no lugar do outro, ele treina uma argumentação generosa, inclusiva. muito. Né, é muito comum você chegar à idade adulta com dificuldade para lidar com ideias contraditórias às suas. É muito Muito, comum muito. você identificar no outro por conta de dizer, eu não penso assim, não.
você não identificar esse cara como um inimigo. Você Total, não, total. intelectual porque está dizendo que gostaria de pensar melhor naquilo que você está propondo. É, não, Treina a maravilhoso. inteligência emocional, E sem também dúvida. não um lugar de o que eu disser aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão me ouvir, um lugar de eu tenho importância, o que eu falo importa, né? Eu trabalho em milhões de facetas, né? Seria realmente um bem para a humanidade se isso fosse obrigatório no currículo escolar. É. Mário, então eu queria, muito obrigado pelo carinho. Eu queria pegar aqui esses 10 minutos finais para você falar um pouco de como você está oferecendo esse, em que plataforma você tem o teu site, entender como é que você oferece essa entrada para o método da Ivana, como é que você trabalha individualmente para quem quiser, como é que para você dar, formular um pouco do que você acha bacana dizer para as pessoas e também dar os acessos aos seus espaços de rede social e tudo mais. Obrigada, querida. Foi um super prazer esse convite. A gente se fala pouco, se vê pouco, mas eu adoro você e te admiro E eu a muito, você muito, muito, também. Que muito, bom. muito. Obrigado. Então vamos lá. Meu próximo curso agora abre em outubro. Na verdade, já eu estou começando uma turma nova em setembro, mas já, graças a Deus, já está lotada. Então, em outubro faço um novo intensivo de 2 meses. E, e é isso, assim, para se inscrever, a gente já está até com uma listinha de espera, porque acho que agora com a pandemia o pessoal está querendo estudar muito, então Sim. tem tido bastante procura, então a gente está com essa listinha de espera. E é só mandar, enfim, nome pelo meu inbox do Instagram, eu tenho meu e-mail lá também, só mandar seu nome e o seu telefone. E provavelmente em dezembro ou janeiro deve haver uma nova turma de intensivo de monólogo, que é o meu módulo 1, assim, que é o melhor jeito de você começar, porque é onde eu falo mais sobre a base, enfim. Então, outubro seria esse módulo 2, mas quem quiser se arriscar pode entrar, que a gente, se você tiver lido o livro e tal, dá certo. Ou então, para quem preferir esperar, vai ser enfim, lá para dezembro ou janeiro. Vai depender de Presencial já. como. Esse de dezembro, janeiro é presencial? Não, ou talvez não. Acho que ainda não. Assim, eu Tá. acho que para o presencial acho que eu vou esperar mais lá para o ano que vem. Assim, tô vendo Sim, como é que vai sobretudo os ser. pequenos. Exatamente. Como é que vai ser lance de vacina, ou então como é que vai ser até a creche dos meus filhos, enfim. Sei. Aí, né, entra a vida pessoal no meio. Mas Mário, o online funciona muito, Vitor. Assim, foi uma grata surpresa para mim, sabe? Funciona muito, muito, muito. Eu já vou me fazia. aventurar. Nossa, aventure-se, porque eu já fazia sessões 1 a 1, mas agora minhas aulas são pelo Zoom. E eu percebi que pelo Zoom a coisa funciona quase igual presencial, assim, de verdade. A Ivana também dá pelo Zoom, enfim, um aproveitamento, assim, cara, quase 100% mesmo. E qual é o limite do tamanho? Quando você diz do intensivo de monólogo, alguém aparece lá com um monólogo de 10 páginas, de 2, como é que. O Eu que que dá tempo? passo os monólogos, né? Então eu converso com as pessoas e converso assim, a primeira passada eu dou uma stalkeada na pessoa, entro nas redes sociais, Sim. tento entender um pouquinho de como é aquela pessoa. Se a pessoa não tiver rede social, eu olho, você vai achar engraçado, mas assim, eu me concentro na foto dela, tento entender, sabe? Dou uma rezada também para abrir os caminhos, sabe? Tento entender o que aquela pessoa precisa. Então, qual é o conflito, qual seria um possível conflito dela. Às vezes eu acerto muito, às vezes eu erro completamente, depois a gente redireciona. Mas aí eu dou um texto para ela que eu acho que tem a ver com um conflito possível da vida dela, entende? E aí, porque isso faz toda a Isso que você está diferença. falando, isso que você está falando de receber um pouco do outro, a partir até da fisionomia e tal, me parece uma das coisas que o método passa, né? Que é aquela coisa dos objetos internos, ou não tem exatamente relação com isso. Essa ideia Não. que ela fala do filme que passa pela sua cabeça quando você escuta alguém, né? Quando você vê alguém. Eu acho isso tão bacana, porque É eu falei muito no legal. papo com Pedro Freire, é,
sobre como ele estava falando de como o Karim Ainu trabalha assim com a equipe de criação dele, com imagens soltas e tal, e fazendo cartazes de coisas que não são a cena, não são para estar naquela cor e tal, mas são coisas que você pensou lendo ou lembrou lendo de novo, ou pensando na cena você viu tal coisa, anotações e coisas, e como é que isso, de alguma maneira, entra invisível para todo mundo, se espalha, né? E aí, Sim. se isso tem a ver com essa ideia dos objetos internos, ou se não, não, né? Não, os objetos internos são essas imagens que você enxerga enquanto você fala o texto ou ouve o texto, mas como o método é todo personalizado, então vão ser imagens pessoais suas, né? Vão ser imagens, se você está usando, por exemplo, a sua esposa como substituição na sua cena, são as imagens que tem a ver com a sua dinâmica com ela. Então, provavelmente você vai estar falando da sua filha, você vai estar falando da sua casa, entende? Aí são as suas imagens pessoais. A gente já faz esse trabalho de imagens, mas elas geralmente são imagens genéricas. Então, o método que ele propõe são imagens pessoais. Qual é o endereço do seu site? O meu site é marinarigueira.com.br, mas eu confesso que agora, ainda mais com pandemia, assim, com filho em casa, eu estou trabalhando mais pelo Instagram. Então, é Marina Rigueira Coach. Né? Marina Rigueira Coach no Instagram, que aí pode entrar em contato com você por ali para saber das novas coisas, novas turmas e tudo mais. Exatamente. Marina, super obrigado. Amei muito. Para mim foi uma aula, Vitor. Amei. Aquela conexão que você fez, para mim, foi uma... Para mim, fechou uma ideia sem conseguir entender por que né, os atores, principalmente das antigas, tinham uma qualidade artística tão absurda. E hoje você bateu um martelo, assim. Ai, que bom. Que bom. Eu também, não deixou de ser uma pergunta que eu me fiz durante a vida, assim, sabe? De como... Uhum. E a coisa, não só lá, né? Não só essa história em relação a essas pessoas lá nesse momento, mas em como eles também formaram toda uma nova geração que passou pela televisão, de como é que a televisão teve uma força de formação de um para um, enquanto espera para gravar. Né? Então, são pessoas completamente apaixonadas pela arte de atuar e que não cansavam de ficar dando exemplo, Passar de dizer, adiante, de puxar. Cara, eu fiz cenas, comecei a fazer televisão já bem adulto. O Lima Duarte também brinca com isso, ele fala que quando ele entrou para a televisão ele já era careca. Então, eu também, eu fui fazer televisão, já estava quase com 40 anos e fui muito... Me senti muito bem recebido, assim. Eu fui com o Tony Ramos na cabeça porque ele é um cara incrível, assim, né? Então, eu fiz Caminho das Índias com ele, fiz uma participação pequena no Paraíso Tropical, que o Denis Carvalho dirigia. E no Paraíso, eu tinha uma personagem ali aquelas coisas de final de novela, né? Que você vai juntando aquelas tramas, corridas e tal. Uhum. E o Paraíso Tropical, para mim, foi uma coisa absurda, porque eu estava ensaiando um monólogo com um diretor francês em Curitiba, que era o Thomas Quiardet, A Geladeira. Uhum. Eu via a novela ali meio de vez em quando e tal. O Thomas, que era diretor, ficava um pouco chateado com essa coisa de ver a novela. Começou a ver a novela e um dia ele começou a querer acabar o ensaio antes do horário da novela para assistir a novela. Era bom demais. E aí eu estava nessa situação de estar fazendo essa peça lá. O André Reis, que era produtor de elenco, me ligou para perguntar: você tá de barba? Eu falei: cara, tô de barba. Ele falou: porque eu preciso de um personagem que possa ser reconhecido depois. Ele precisava de um personagem que depois a Alessandra Negrini poderia olhar e falar: eu conheço esse cara. E aí a barba era um elemento que ajudava nisso. Uhum. E aí eu acabei fazendo, conversei com ele só me liberou para vir para o Rio de Janeiro para fazer ele adorava a novela. Porque ele estava vendo a novela. Então, a novela é uma coisa maravilhosa. A sensação que eu tive durante esse trabalho de gravar eu até comentei isso com o André Reis na época, que era a sensação que eu tinha que eu estava sentado no cinema, vendo um filme incrível, e que alguém cutucava você e dizia: quer entrar na última cena? Você quer entrar na última cena? Pode. Porque é isso, né? São 9 meses, 8 meses de uma novela, de repente você está ali
curtindo, vendo, todo mundo acompanhando. Era a novela que o Wagner Moura estava rasgando, né? Ele tinha Eu acabado de lembro, a fazer Camila Pitanga também, Camila maravilhosa. Pitanga, o Wagner. Era isso, um Tony e tal. Mas tudo isso para dizer que eu fui fazer uma cena que eu trocava o sangue de um para outro, para parecer que o filho era do Tony Ramos em vez de ser do Wagner e tal. E nessa cena de troca de sangue, não sei o que eu fazia, o Tony não podia ver que eu estava trocando a etiqueta da coisa. Então eu fazia com ele meio distraído, assim, né? Uhum. Mas ele tinha total, e o Denis Carvalho grava isso assim, todo mundo decorado, né? A novela toda azeitada, eu entrando no final, desesperado, preocupado em não estragar aquilo, e acho até que estraguei um pouquinho. Mas, enfim. E aí o Tony, ele deu um jeito de, sem me olhar, sem denunciar que ele estava vendo eu trocar, pegar a mão que estava por trás, me colocar de um jeito que a câmera via ele, não me vendo, e eu trocando atrás. Eu fui trocar meio para trás dele. Tipo, no ensaio, eu troquei um pouco para trás, e o Denis falou, mais para cá para eu poder ver. E eu falei, tá. Só que na hora de fazer, eu fui para trás de novo. E aí, de repente, eu sinto uma mãozinha